A bomba estourou e a esquerda está em choque. O mundo assiste à queda de Nicolás Maduro e, enquanto a Venezuela celebra, a militância aqui no Brasil tenta desesperadamente passar pano para anos de apoio ditatorial. Veja como o Joel humilhou a narrativa da Globo ao vivo, expondo a hipocrisia de quem sempre sustentou esse regime com o seu dinheiro de impostos. É o fim de uma era e o início do desespero para os aliados do chavismo. Você não pode perder os detalhes desse debate histórico. Clique no botão de gostei. Inscreva-se no canal Direita Raiz para não perder nada sobre a prisão de Maduro e comente. Você acha que a liberdade finalmente chegou à América do Sul? Assista agora. Você, Otávio, Joel continua conosco. Mas nas primeiras manifestações em redes sociais, erraram feio. Eduardo Leite, ao contrário, Eduardo Leite, ele festejou o fim da ditadura, a queda de Maduro, mas ressaltou que não há nada em se comemorar a ação americana, porque isso é um perigo para os países da América Latina. É a atitude mais correta do ponto de vista eleitoral. Responsável porque quer governar um país da América Latina. Responsável condenar a ação dos Estados Unidos ao arrepio das leis internacionais. Ao mesmo tempo que é inteligente eleitoralmente, porque quando ele celebra a saída de Maduro, ele faz algo que o PT, que o Lula não pode fazer pelo histórico apoio do PT à ditadura venezuelana. Joel, você. É isso, acredito que os governadores estão justamente tentando surfar nessa condenação do Maduro, neste momento em que ele, enquanto ditador, é capturado e sai de cena, estão surfando na dificuldade que o PT e a esquerda brasileira tem com esse tema, né? Mesmo o governo Lula, que hoje em dia já se retraiu um pouco de uma posição até recente de defesa do Maduro. Vamos lembrar que há não muito tempo atrás, Lula podia dizer que Venezuela tem excesso de democracia, ou que democracia é relativa. Usava um discurso que acabava sendo de apoio à ditadura venezuelana. Acho que hoje em dia retrocedeu um pouco disso, mas nunca foi capaz de fazer uma condenação clara a um regime ditatorial como aquele. Tentou, é verdade, tentou se engajar numa tentativa diplomática de fazer as eleições, todos acompanhamos em 2024 aquelas eleições, acabou infelizmente não dando certo, o governo Maduro simplesmente roubou o resultado e se manteve no poder, e o governo do presidente Lula sempre fica naquela situação meio ambígua, é um tema difícil para ele, por isso agora os governadores vêm e tentam ganhar louros em cima desse tema. Vamos lembrar que embora no Brasil, um país grande como o nosso, questões internacionais muitas vezes fiquem distantes, Venezuela acabou virando um tema presente no debate público, a tal ponto que até nas eleições municipais de 2024, houve perguntas sobre Venezuela para candidato à prefeitura, ou seja, de alguma maneira ou outra, o negócio chega aqui no Brasil. Essa situação da Venezuela chega como um exemplo de tirania, de desastre, falando da percepção. Nesse caso real, tirania, desastre econômico, penúria, assim, todo um exemplo de tudo que nós não queremos ser e temos medo de ser. Ela está ali. E o governo Lula com muita dificuldade por laços históricos na hora de se posicionar sobre esse tema. Então os governadores caem em cima agora. Agora é uma questão de timing também, né? Nesse momento, todo mundo celebra. A diáspora venezuelana nesse momento está quase unânime em festa com a queda do ditador que fez tantos milhões de pessoas abandonarem suas casas. Dentro da Venezuela, não vimos tantas manifestações mesmo, porque lá não tem tanta liberdade assim, mas o resultado das eleições, pelo menos, nos indica que muita gente deve estar feliz também com a queda do Maduro. O problema o momento é a queda do ditador e todo mundo celebra. O que vai vir depois dela? Isso ainda não está claro. E a gente sabe, olhando, por exemplo, o exemplo do Iraque, que às vezes o que vem depois também não vai deixar um gosto bom na boca. Não sabemos como é que vai ficar, então, portanto, essa situação, olhando lá para as eleições do fim do ano aqui no Brasil. Mas, neste momento, a direita sente que consegue surfar aí uma onda que para o governo é um ponto de vulnerabilidade.